E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a importância da boa e velha e também esquecida reserva de emergência. Afinal, nesses momentos em que nós temos muitas oscilações na renda variável, é comum que nós percebemos então que o dinheiro que nós temos na bolsa está se desvalorizando, e em contrapartida nós temos um dinheiro da reserva em renda fixa que não está rendendo a inflação. E aí o que você faz, né? O que esse cenário econômico tem a ver com a nossa reserva? É isso que nós vamos abordar nesse vídeo. E nós nunca estivemos tão vulneráveis a crises como agora. Se você reparar, nossa vida não para, é uma correria. As empresas são cada vez mais enxutas e mais eficientes. Os transportes são cada vez mais rápidos e mais baratos. O mundo, as cidades e as empresas não param. E antes de eu começar esse vídeo, que eu vou explicar por que nós estamos tão sensíveis à crise, eu gostaria aqui de já pedir para você para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e se você gostar desse vídeo, já compartilha ele para algum amigo. Dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra ele para mais pessoas. E agora vem aqui comigo e pensa, você já reparou que o mundo é uma engrenagem que nunca esteve tão justa e tão calibrada? Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa. É normal uma empresa ela ter o estoque mínimo para sua produção, porque o fornecedor que ela compra essa matéria-prima, ele tem um bom estoque. Então essa empresa, ela tira o seu custo de estoque e passa para o fornecedor. Então a compra e a entrega precisa ser feito super rápida. No momento que essa empresa compra essa matéria-prima, envolve aí a transportadora, que precisa coletar no mesmo dia e trazer o mais rápido possível essa matéria-prima para a fábrica que vai produzir esse produto. E no momento que a fábrica recebe essa matéria-prima, ela já coloca na linha de produção e na outra ponta da empresa já tem um caminhão esperando para receber o produto final para que ele possa ser entregue ou para as lojas ou para o cliente que comprou de um e-commerce ou algo do tipo. Então perceba que é uma cadeia e essa cadeia está muito interligada e normalmente os prazos entre entregas e retiradas e transportes ele é muito curto. Ou seja, cada empresa, cada fornecedor, cada transportadora faz parte de um elo. E se parte desse elo se quebra ou falha, você acaba estragando todo o resto que está pela frente. E é isso que tem a ver com as crises econômicas que nós estamos vendo. Mas antes disso, eu quero que você veja essa frase aqui que o Bill Gates falou em 2015 a respeito dos riscos que nós estávamos correndo. Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema para barrar uma epidemia. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não em uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão micróbios e não mísseis. Isso significa que o Bill Gates ele não é um vidente ou alguém que prevê o futuro, mas significa que ele tem uma ótima visão de mercado. E ele percebeu que tanto empresas quanto economias estão muito interligadas. E se um elo dessa corrente produtiva começa a falhar ou ser ineficiente, ele acaba comprometendo todo o resto. E agora você deve estar me olhando, né? Caramba, você veio falar aqui que empresas são eficientes e que uma depende da outra. Você me falou agora uma frase do Bill Gates, mas eu vim ver um vídeo de reserva de emergência. O que isso tem a ver? Isso tem toda a relação porque antes de entender o que é a reserva de emergência, nós temos que entender o valor dela e como hoje nós estamos expostos a riscos que normalmente nós não vemos. Então é muito comum uma pessoa ver a reserva de emergência e achar que não vai precisar dela. Mas nós precisamos entender, nesse mundo muito eficiente, muito corrido que nós temos, todos estamos correndo um risco muito grande. E essas pessoas que acabaram pulando a etapa da reserva de emergência, indo investir direto na bolsa, porque a bolsa estava em alta, né? Ele está ganhando tempo indo direto para a bolsa. Então ele acabou pulando uma etapa e foi colocar o seu dinheiro na renda variável. Hoje, com essas correções, quem sabe essa pessoa viu o seu capital se desvalorizar 20, 30, 40%, e além de tudo, se trazendo agora para o cenário econômico que nós vivemos, quem sabe hoje essa pessoa esteja correndo o risco de perder o seu emprego. Afinal, com todas essas paralisações e todos os efeitos que isso vai ter no caixa das empresas, quem sabe algumas empresas vão ter que reduzir custo, e isso automaticamente está ligado aos funcionários. Então a pessoa acaba vendo isso e ela acaba percebendo o valor da reserva de emergência. Não somente que ela era um passo a passo simples de se fazer, mas pelo fato dela ter pulado uma etapa, ela acabou se expondo muito mais ao risco. E como tudo está interligado, os investimentos, as bolsas, todo o sistema econômico, em especial quando acontece uma crise, acaba afetando tudo. E se você não se preparar, nesse momento você está correndo um grande risco.
E agora vamos falar sobre as pessoas que não estão investindo na bolsa, mas elas recebem um salário, quem sabe, um pouco menor e elas não conseguiram construir a sua reserva de emergência. Então, essas pessoas, e principalmente se falando em autônomos, eles acabam tendo um risco nesse momento de recessão, onde elas estão proibidas de trabalhar, porque isso está ligado, quem sabe, ao salário delas. Quem sabe elas não vão conseguir ter o salário que elas sempre tinham e quem sabe ela não vai ter dinheiro para pagar todos os boletos e todas as contas no próximo mês. Então isso faz essa pessoa ficar muito tensa e ficar aflita. Sem contar que dependendo da situação, se ela é um trabalhador e ela está no sistema produtivo, né, ela faz parte de uma empresa e essa empresa também precisar cortar custos, automaticamente ela pode perder o seu emprego e aí ela se vê numa situação muito pior. Vamos analisar como as pessoas que não investiam, mas não tinham reserva de emergência, pensavam antes da crise. Os mercados estavam aquecidos, todas as empresas estavam contratando, porque simplesmente todo mundo estava consumindo muito bem, estavam sendo gerados muitos empregos, mais salários, o comércio estava muito forte, então nós tínhamos uma oferta de emprego relativamente boa. O problema é que agora, como nós estamos vendo essa crise, essas pessoas elas vão ter acesso à sua rescisão de trabalho, elas vão ter acesso ao seu seguro-desemprego, mas a questão é, será que elas vão conseguir um novo emprego em 5 meses? Se realmente nós entrarmos numa recessão, onde as empresas estão enxugando e diminuindo custos, quem sabe esse vai ser um tempo que ela não consiga se recolocar no mercado de trabalho. E esse é o risco dessas pessoas. Então, aqui não é julgar nada quem fez o certo e quem fez o errado, mas seja, quem sabe, o vídeo para mostrar para as pessoas, né, o que você poderia olhar no retrovisor e olhar para trás e ver o que você poderia ter feito lá atrás que pudesse colocar você hoje numa situação um pouco mais confortável. Então, se a pessoa conseguiu, independente de ser um investidor ou não estar investindo, mas ela conseguiu construir a sua reserva de emergência e agora ela tem acesso à sua rescisão, ao seguro-desemprego, quem sabe ela vai estar um pouco mais tranquila para enfrentar esse momento de turbulência que promete ser os próximos meses. Então agora que nós entendemos a importância da reserva de emergência, mas falando do valor dela, que realmente ela vai trazer tranquilidade para você em um momento que pode ser que você nunca imaginou na sua vida, né? Ninguém esperava no início do ano que nós teríamos todo esse problema com o coronavírus e que todo mundo estivesse fechado dentro de casa como eu estou agora. Então isso faz com que algumas pessoas vão ser diretamente afetadas, principalmente os autônomos, as pequenas empresas, os pequenos empresários, porque isso realmente faz com que eles não possam trabalhar, eles não possam vender. E de modo geral isso vai afetar a bolsa também, as grandes empresas, porque isso vai afetar o lucro delas e isso vai refletir no valor da ação. Então perceba que sendo pequeno, médio ou grande, todos são afetados nesse processo. E se hoje você está construindo a sua reserva, você vai construir, você quer saber como que tem que ser esse passo a passo, é o que eu vou falar agora para você. Se existisse o manual do investidor, a reserva de emergência estaria nas primeiras páginas, porque realmente ela é a base de tudo. Muitas pessoas acabam se preocupando em olhar o telhado dos investimentos, que o telhado seria o quê? Seriam os investimentos em renda variável, investimentos no exterior, aqueles que você pode ter altos ganhos. E muitas pessoas não acabam olhando para a base, que é a base onde está a reserva de emergência. No momento que nós temos essa turbulência, que o chão treme, o que vai segurar você não são os investimentos muito voláteis, mas sim a base dos seus investimentos, que é onde está a sua reserva de emergência. Por esse motivo, o ideal é você investir na sua reserva de emergência antes de começar a diversificar os seus investimentos. E o melhor lugar para você guardar a sua reserva de emergência são investimentos de renda fixa que não são voláteis. Em resumo, você vai ter que guardar 6 meses do seu custo de vida. Custo de vida não é todo o valor do seu salário, afinal, é o valor do seu aluguel, da alimentação, água, luz, telefone, aquele valor mínimo que você precisa para pagar as contas para sobreviver. Todo o resto, quem sabe o valor que você usa para ir no restaurante ou algo do tipo, isso você descarta. Então é normal, né, que o seu custo de vida seja menor do que o seu salário. E se você é um trabalhador CLT, você vai pegar esse seu custo de vida e fazer vezes 6, que seriam 6 meses. Então meio ano você vai ter essa tranquilidade de ter o seu custo de vida básico guardado no investimento seguro. Se você é uma pessoa autônoma, para o autônomo é indicado que ele tenha 1 ano. Não só o autônomo, mas quem tem uma renda variável, que recebe muitas comissões, o ideal é que tenha 1 ano de seu custo de vida guardado. E para quem tem um trabalho garantido, que por exemplo é um concursado, ele tem estabilidade no trabalho, essa pessoa pode até trabalhar com 3 meses, mas o ideal é que ela guarde também 6 meses para ficar um pouco mais tranquila. E agora que nós entendemos os prazos, nós vamos falar aonde que você vai guardar esse dinheiro. Em resumo, ele tem que ser guardado em renda fixa, porque é um dinheiro que vai estar seguro e vai estar sempre rendendo positivo. No cenário atual, isso não significa que ele vai estar rendendo acima da inflação, mas significa que independente se a bolsa de valores está subindo ou caindo, ele ainda vai estar rendendo positivo, ele não vai oscilar negativamente. E esses investimentos são um CDB, um RDB, que é um investimento automático da conta corrente, e também o Tesouro Selic. Se falando em poupança, a poupança nem investimento pode ser considerado, porque ela rende 70% da taxa Selic.
E se você ainda tem dinheiro na poupança, saiba que se você escolher um CDB 100% de CDI, um RDB ou o Tesouro Selic, você já vai estar ganhando muito mais dinheiro do que você está ganhando na poupança. E a inflação projetada para 2020 está entre 3,6% e 4%, enquanto a nossa taxa Selic está em 3,75%. E aí você pode olhar, caramba, então a Selic está rendendo menos do que a possível inflação? E a resposta é sim. Mas a ideia desse investimento em renda fixa seja que você tenha ele na certeza que você vai precisar em um imprevisto. Então, essa diferença não é algo que vai fazer todo o seu dinheiro perder o valor de compra em 1 ou 2 anos. É algo que vale a pena você ter a sua reserva para você ter a certeza de que em qualquer imprevisto ou qualquer problema que você tenha no seu trabalho, na economia ou na situação que nós estamos vivendo, você vai ter um recurso garantido para pagar suas contas. Coisa que muitas pessoas, infelizmente, não têm. E elas não estão concordando tanto em ficar em casa nessa epidemia, porque isso vai fazer com que ela não tenha dinheiro para pagar a conta do próximo mês. Então, se fosse perguntado para ela, você prefere correr o risco de pegar o vírus e ir trabalhar, ou você prefere ficar em casa e não receber esses dias, muitas pessoas vão escolher sim ir trabalhar pelo fato de que elas precisam do dinheiro. E muitas pessoas precisam. Então, esse é o fato da reserva de emergência, o valor dela, para que ela traga segurança e para que ela traga até poder de escolha em uma possível situação caótica que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós trouxemos esse conteúdo que relativamente ele é super básico sobre reserva de emergência para demonstrar não só a importância dela, mas o valor. Porque muitas pessoas pulam a reserva. Era comum, como eu falei, no final do ano ali de 2019, as pessoas simplesmente não respeitavam a reserva de emergência e por isso ela foi esquecida. Porque todo mundo estava ganhando muito dinheiro em renda variável, ou todo mundo estava vendo a economia andar super bem, que se ela perdesse o emprego, como eu falei, ela teria acesso à sua rescisão, seguro-desemprego, e em 5 meses ela iria se recolocar no mercado de trabalho. Hoje, veja só, apenas 2 meses depois, nós temos uma situação que ninguém sabe o que pode acontecer. Quem sabe empresas sejam fechadas. Então, por esse motivo, o que nós precisamos fazer é o dever de casa. E se falando em investimentos e até em educação financeira, o dever de casa é primeiro pagar as contas e depois que você não tem dívidas, você começar a construir sua reserva de emergência, que são 6 meses do seu custo de vida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde nós trouxemos alguns conteúdos um pouco diferentes para trazer a abordagem de reserva de emergência de uma forma diferente do que sempre é tratada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta se ficou alguma dúvida e se você acha que esse vídeo pode ser válido para algum amigo, compartilha com ele. Até a próxima!